Marcelo Matos, grande cobertura especial aqui dessa crise na fronteira com a Venezuela, e agora temos o prazer de receber na linha Leonardo Coutinho, jornalista e autor do livro Hugo Chávez, O Espectro. Boa tarde, Leonardo, como vai? Boa tarde, Felipe, boa tarde, Marcelo, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde. Caro Leonardo, como é que o senhor está enxergando toda essa crise na fronteira? Felipe, primeiramente, obrigado pelo convite. A crise na fronteira tem sido um ponto, talvez o ponto máximo de uma crise do chavismo, né? A crise do chavismo, mas uma crise produzida pelo chavismo, né? Eu, nesses anos dedicados ao estudo desse regime, que sempre foi, que na verdade tinha se disfarçava de um governo democrático, mas sempre teve características autocráticas que foram se agravando ao tempo, desde Hugo Chávez até Nicolás Maduro, é de uma criação de instabilidade e caos, né? Ou seja, e uma delas é a própria crise humanitária. A Venezuela, a crise humanitária que a Venezuela chegou hoje, a senhora que falou antes de mim agora, descreveu a perspectiva de quem sofre diretamente a crise, é resultado de um desmonte da economia na própria Venezuela, né? Nós brasileiros não temos a dimensão do que é destruir um país durante o período de paz. A Venezuela não vive uma guerra como a Síria, não vive uma guerra como viveram vários países no Oriente Médio, mas ela hoje sofre as consequências de um país em guerra. Felipe, imagine só, o ano passado, a média do emagrecimento da população, da perda de peso por falta de nutrientes, foi de 12 quilos. Ou seja, cada cidadão venezuelano teve uma redução de consumo calórico tão brutal que levou em ela a média de perda de 12 quilos de alimentos. E por que isso? Porque a Venezuela não é capaz hoje de produzir sequer o próprio alimento que consome. Porque Hugo Chávez, como forma de perseguir o empresariado, na época em que ele queria estabelecer um regime totalmente à prova de críticas, um regime totalmente cercado e fechado e favorecendo apenas os seus amigos, desapropriou as indústrias de alimentos, fechou indústrias de alimentos, destruiu propriedades agrícolas, prometendo fazer reforma agrária, e fiquei escassez, deixou abandonado, acreditando que o dinheiro do petróleo seria eterno, aqueles preços elevadíssimos, naquela década do início dos anos 2000, e portaria o alimento para as pessoas. Hoje, o petróleo caiu de preço, a PDVSA, que seria equivalente à Petrobras deles, lá totalmente sucateada e capaz de produzir as mesmas quantidades de petróleo, e o país caiu nessa crise que as pessoas hoje estão vivendo com falta de alimentos, falta de medicamentos. Os últimos 3 semanas foram registradas mais de 1.500 mortes na Venezuela por falta de insumos médicos, ou seja, o país vive um colapso. E essa crise na fronteira é hoje talvez o sintoma mais visível, né? O presidente interino, Juan Guaidó, entendeu que essa carestia que toma conta da Venezuela hoje é a chave para buscar o apoio internacional e de fato deu certo. Hoje estamos vendo isso. Esse movimento fortíssimo na Colômbia, que está na fronteira ali à espera de uma tentativa de entrada, com um grande suporte dos Estados Unidos, mas com a presença do presidente do Chile, com a presença do presidente do Paraguai, com a presença do próprio presidente da Colômbia ali, do diretor da Organização dos Estados Americanos, ou seja, verdadeiramente o mundo acordou para esse problema da Venezuela. E do lado da nossa fronteira, do lado brasileiro, também existem ali uma caminhonetezinha ali com algumas coisinhas ali, uma coisa simbólica para dizer, olha, a gente está aqui pronto a entrar. Ela seria ali o termômetro, né, para a abertura da fronteira, mas Nicolás Maduro fechou as fronteiras. E aí eu concluo aqui a questão da crise na fronteira dizendo o seguinte: a senhora venezuelana disse sobre a questão do Nicolás Maduro não permitir a entrada por não querer uma humilhação. Isso também sobre o aspecto político, mas na verdade o que Nicolás Maduro não permite a entrada seria não permitir a legitimação do seu opositor hoje, né, que é Juan Guaidó. Porque Juan Guaidó, como presidente autoproclamado, ele tem poder algum ainda sobre a Venezuela. Nenhum, para dizer a verdade. Porque o máximo que ele tem feito foi nomear embaixadores, inclusive no nosso país já temos uma embaixadora nomeada por esse governo em disputa, mas Juan Guaidó não conseguiu tomar decisões firmes dentro da Venezuela. Hoje, completa um mês que ele se autoproclamou e hoje ele daria esse passo muito importante levando a ajuda humanitária aos venezuelanos. Maduro, na minha interpretação, Nicolás Maduro permite essa entrada
ele se fragilizaria perante a esse rival. Então, na verdade, o que Maduro está dizendo é que ele não está disposto a dar um passo atrás na transformação dessa Venezuela. Leonardo, muito se fala nos efeitos de toda isso que chamam de crise econômica, mas evidentemente a gente sabe que são consequências de uma ditadura socialista implementada na Venezuela. O senhor falou aí das desapropriações, da questão da dependência do petróleo, aí cai o preço no mercado internacional, fica difícil de sustentar toda a população, de abastecer. No Rio de Janeiro houve também uma dependência dos royalties do petróleo no governo do Sérgio Cabral, e depois houve a queda e aí ficou mais difícil de sustentar aquele estado inchado. A gente viu no governo federal também do Lula a dependência com as commodities no mercado internacional. Quando o preço baixou também ficou difícil de sustentar o inchaço do Estado brasileiro pelos governos do PT, mas na Venezuela foi mais grave em razão muitas vezes do autoritarismo nessas desapropriações, nessas estatizações da iniciativa de empresas privadas, né? Então houve essa dependência do petróleo lá, ao mesmo tempo um aniquilamento da iniciativa privada, e aí ficou difícil de abastecer a população. Essa é a sua visão, em parte? Felipe, acho que sua comparação é perfeita. Essa comparação com a realidade brasileira, ela encaixa com uma perfeição cirúrgica pelo seguinte: o que passou na Venezuela? Hugo Chávez foi eleito, eu costumo dizer que foi na última eleição livre e justa corrida na Venezuela, no ano de 98. Ele chega ao poder legitimamente. O povo estava cansado da crise econômica que tinha, o preço do petróleo estava no chão, a Venezuela sempre sendo arrastada pelo petróleo. Essa comparação com o Rio perfeita, com o Brasil perfeito, porque começa a ter um boom de uma commodity, todo mundo acha que aquilo vai ser a redenção, tipo esse aferro com o pré-sal, né? O pré-sal vai nos salvar, esse aferro com commodities. E o que acontece? O Chávez chega ao poder, o Chávez tem, logo nos primeiros momentos ali do seu governo, o petróleo tem uma reação no mercado internacional, sobe, e o Chávez começa a ter um poder financeiro brutal na mão, e ao invés dele transformar a Venezuela num país moderno, independente, fortalecer a indústria local, ou seja, fortalecer os investidores, fortalecer a indústria venezuelana, ele fez o contrário. Ele pegou o dinheiro da Venezuela, aí aqui vou permitir também abusar aqui da sua comparação, claro. Aproveitar aqui para mim, é mais ou menos o que o Brasil fez com o nosso BNDES. Para que os nossos leitores entendam o que o Chávez fez. O Lula, quando presidente do Brasil, a preço de exportar serviços e fazer a vender, exportar o capitalismo brasileiro, entre aspas, muitas aspas aí, ele fazia financiamentos de obras em países amigos, a preços muito camaradas, em situações muito complexas, às vezes sigilosas, com decretos de sigilo sobre elas, como casos em Angola, como especificamente casos em Cuba, e financiou bilhões de dólares em obras fora do Brasil, sob a justificativa de que isso seria bom para o Brasil. O que o Chávez fez? O Chávez financiou bilhões de dólares, doou bilhões de dólares em ações fora da Venezuela. Ele financiou eleições na Bolívia, financiou eleições na Argentina. Fontes minhas dizem que também no Brasil, mas efetivamente isso eu não consegui comprovar, mas na Argentina sim, na Bolívia sim, no Equador. E o Chávez quis exportar uma revolução, sob o conceito que ele usava, a Revolução Bolivariana, e ele simplesmente, ao invés de ajudar o povo venezuelano, ele torrou a riqueza do povo venezuelano numa utopia, ou numa que eu não vejo assim de uma forma tão inocente, essa utopia, não é um sonho lindo, um sonho maravilhoso, mas eu diria talvez esse pesadelo que ele implantou, a melhor palavra, ao patrocinar, estimular e financiar governos que eram seu espelho. Chávez, ao fazer isso, a sua definição de eficácia perfeita foi o seguinte: hoje a Venezuela colapsou dentro do mesmo regime, pelo seguinte: o próprio regime está pagando o preço de ter virado as contas do investidor, de ter virado as contas para os seus capitalistas, que eles viam como inimigos, os destruiu e hoje se mostra incapaz de se defender. Esse é um sistema viciado no petróleo, viciado nessa receita única que o país tinha, e, sobretudo, é uma questão que talvez a Venezuela avançou, além da própria questão autoritária, a Venezuela se criminalizou. O Estado venezuelano, hoje, quando a gente fala de Nicolás Maduro, e por meio do Nicolás Maduro pensa todo o regime, não é mais uma questão de políticos corruptos no poder. Estamos falando de criminosos no poder. Eles se associaram, se hibridaram de tal forma com crimes como narcotráfico,
atrás, como suporte a terrorismo internacional, contrabando, o governo hoje já não é mais. Não existe uma barreira entre ser político sem governo e ser um chefe de cartel do lado. Leonardo, eu peço licença, a gente já continua essa nossa conversa, só para dar uma informação. Neste momento, em Urenha, na Venezuela, na fronteira com a Colômbia, as forças policiais da Venezuela vão em ataque aos manifestantes que atearam fogo em ônibus ali na região da fronteira, na cidade de Urenha. Quem acompanha a gente por imagens aqui no YouTube da Jovem Pan, no jp.com.br, consegue ver as imagens justamente da força policial indo em direção às pessoas ali, aos manifestantes, onde está um ônibus que foi queimado por esses manifestantes que querem que a ajuda humanitária entre na Venezuela. Você que acompanha a nossa transmissão em vídeo pode acompanhar essa ofensiva dos policiais, né, da força policial bolivariana ali na região da fronteira com a Colômbia. São policiais que estão indo atrás desses manifestantes, que era no início um grupo tímido, aos poucos foi crescendo. São pessoas que utilizaram coquetel molotov, também pedras, garrafas, pneus, esse tipo de material para justamente confrontar as autoridades policiais da Venezuela, que impedem a chegada de ajuda humanitária no país. A gente segue acompanhando essas imagens, mas também seguimos aqui com a conversa com o jornalista Leonardo Coutinho, autor do livro Hugo Chávez, O Espectro. Agora são 1h29. A gente segue nessa cobertura aqui da Venezuela. Leonardo Coutinho falava justamente do que levou a essa situação, a crise na Venezuela, a crise que nós temos hoje, essa situação das fronteiras, justamente um grande legado aí de desgoverno na região, justamente que chegou a essa situação de agora. Você inclusive disse, Leonardo, a respeito da questão de Nicolás Maduro aceitar essa ajuda, acabaria se fragilizando diante do Juan Guaidó, que foi quem solicitou a ajuda internacional. Mas será que não aceitar a ajuda diante da situação do país também não é uma maneira de se mostrar frágil perante a comunidade internacional e principalmente ao próprio povo e ainda a alguns chavistas que o apoiam eventualmente na Venezuela? É uma excelente pergunta, Marcela, que, por sinal, ontem eu me deparei com ela em alguns momentos, conversando com algumas fontes, exatamente essa questão, e a gente viu que Maduro, a questão que me chegou e que pelo menos eu entendi desse movimento de Maduro é o seguinte: Maduro hoje ele não necessita mais de legitimidade, né? Hoje, antes dessa entrevista, eu estava assistindo uma entrevista coletiva do presidente Duque da Colômbia, do Guaidó e dos outros presidentes presentes na fronteira. Ele se refere a Maduro não mais pelo nome, não mais como de presidente, tampouco como ditador, se refere a ele como usurpador. Isso é muito simbólico, porque mostra que Maduro hoje não tem mais que brigar por legitimidade, ele tem que brigar por continuidade, ele tem que brigar para estar ali, porque o Maduro sai dali para o exílio, sai dali para uma prisão, e num cenário muito mais crítico, talvez morra. Nicolás Maduro, então, necessita brigar ali, usar as ferramentas que tem. E nós estamos falando de um regime que não é acéfalo, embora Nicolás Maduro tenha características muito parecidas com a da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Para quem acompanha os discursos de Nicolás Maduro, são assim, coisas inteligíveis, são coisas malucas. Nicolás Maduro é incapaz de falar por alguns minutos sem cometer absurdos intelectuais. Assim. O regime não é só Nicolás Maduro. Então, já está acordado por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro anunciou ontem a chegada de ajuda humanitária, mas pelas vias que ele construiu. Ou seja, está vindo ajuda humanitária dos seus aliados turcos e da Rússia, em quantidades muito parecidas às que estão sendo oferecidas pelos Estados Unidos. Na minha avaliação, acho que Nicolás Maduro reagiu até tarde. Ele levou 3 semanas para ter essa reação da busca da ajuda humanitária, porque se ele tivesse feito antes, ele teria quebrado a narrativa do Juan Guaidó. Mas, enfim, essa semana ele já anunciou: olha, não se preocupe, se o problema é ajuda humanitária, nossos amigos estão trazendo, porque essa ajuda humanitária dos Estados Unidos, aí vem a parte chistosa, cômica do Maduro,
ela é contaminada. Eu não vou deixar entrar porque os alimentos que vêm ali são cancerígenos. Então, e nós temos que pensar que Nicolás Maduro tem escola. Então, uma delas é a própria cubana. E não falo aqui como nenhum pensamento conspiratório, nada, mas assim, Cuba é um país muito pequeno, uma ilha parasitária que sempre necessitou da ajuda de alguém, de algum outro país, foi capaz de dominar a Venezuela. E para quem não ouve para entender, a Cuba é um país menor, mais fraco, mais pobre, dependente, mas foi capaz de dominar um país mais rico, maior, mais populoso que a Venezuela. De que forma? Conseguiu conquistar a simpatia tão forte do governo que Cuba hoje provê a Venezuela. A inteligência militar provê a Venezuela, a segurança direta do próprio presidente provê a Venezuela, os serviços de identificação dos aeroportos e identificação na Secretaria de Segurança, vou usar essa expressão, mas lá não é esse nome, né? Onde emite a certidão de nascimento, os carteiros de identidade. Ou seja, o sistema cubano tem a ensinar Nicolás Maduro o seguinte: olha, a gente sobrevive há 60 anos com fome. A fome é uma estratégia de controle das pessoas. E a prova disso está ao longo do ano de 2018. Não foram registrados protestos. Depois de 2017, as pessoas estiveram tão moralmente quebradas, tão enfraquecidas, e o Nicolás Maduro fornecendo a elas as chamadas bolsas classe, que é uma cesta básica que é comprada ali de forma muito suspeitosa, envolvendo China, envolvendo Turquia, envolvendo México, e esses alimentos vêm do México para a Venezuela. Ele conseguiu controlar as pessoas, ele conseguiu, de certa forma, domesticar os movimentos. Hoje, o Juan Guaidó é essa ameaça, porque o Juan Guaidó representa uma esperança tão grande para esse venezuelano, que foi demonstrado em aquelas movimentações de rua um mês atrás, que Nicolás Maduro está tendo que repensar aí onde apontar a proa do seu governo, do seu regime, vamos dizer assim. Mas Nicolás Maduro não está só, e essa questão dessa ajuda militar, ele está tentando resolver isso com os seus aliados, que historicamente costumam estar do lado errado da história. Leonardo, você quer falar, Marcos? Eu até ia perguntar para o Leonardo, você está falando de aliados, né? Até que ponto China e também a própria Rússia hoje também são pontes aí para ele tentar se manter, mesmo diante de todo esse cenário de calamidade que a gente está presenciando? Sim, o que acontece é que por volta de 2002, a Venezuela passou por uma tentativa de golpe em que o Chávez sai do governo por algumas horas e a partir dali ele radicaliza muito a relação dele com o Ocidente, radicaliza muito, e aí foi quando ele começou a destruir a economia local. Em 2005, Chávez enfrenta uma radicalização em termos de política internacional. Ele rompe definitivamente com os Estados Unidos por uma questão de aquisição de material militar. Os Estados Unidos não estavam muito dispostos a vender para ele peças de reposição para aeronaves ou novos equipamentos. Então, o que Chávez faz? Chávez se vira, ele reaviva, ele faz renascer o conceito de Guerra Fria. Os Estados Unidos não me vendem, eu vou comprar dos russos. E Chávez faz uma enorme aquisição de equipamentos militares. Na largada, Marcelo, o que ele faz? Ele compra 100 mil fuzis AK-103. As pessoas estão familiarizadas com o chamado AK-47, né, que é o lendário fuzil. Ele comprou uma versão moderna, 100 mil fuzis, entregou metade para o exército e metade para a população que conformavam as chamadas brigadas bolivarianas, as milícias bolivarianas. Depois disso, Chávez compra um arsenal brutal, que vai desde helicópteros a caças como Sukhoi 35, e os helicópteros são M-35, passando por lança-foguetes de mão, blindados, e ele arma o seu exército de forma a preocupar todas as forças regionais aqui, que ele havia se transformado numa potência militar brutal. Mas comprou tudo no cartão de crédito. Né? Então, ou seja, a Rússia ficou sendo uma credora e dentro da Venezuela. A Venezuela pagando petróleo, pagando pouquinho, a Rússia conseguiu criar uma influência muito forte dentro da Venezuela. E China vem nesse encalço, com investimentos, empréstimos a longo prazo, e eles conseguiram não só ajudar a manter o governo nesse período de crise, porque lembra, a crise do petróleo se arrasta há muito tempo, Chávez era vivo, e a crise do preço, ou seja, a baixa desses preços. Eles ajudam o regime a se manter esse tempo, mas os transformam em independentes sob o aspecto financeiro, sob o aspecto militar, sobre a reprodução desses equipamentos, sobre tudo isso, sobre também a questão
internacional. Rússia e China são os grandes avalistas também. Até que ponto eles estão com Maduro não se sabe, porque, sob a perspectiva da China, a minha percepção é que a China vai negociar sobre o aspecto financeiro. A China vai negociar garantias de pagamentos e os acessos já construídos. Eles têm acesso ao petróleo, eles têm acesso a questões minerais. A Rússia tem as mesmas preocupações. A Rússia hoje é dona de pelo menos sócia de grande parte de pelo menos 5 petroleiras em ação no país. Ela administra todo o chamado arco mineiro, onde há uma grande exportação de ouro. Recentemente teve aquela imagem impressionante de um Boeing 777 que veio buscar 40 toneladas de mineral. Ou seja, a Rússia tem uma presença na Venezuela financeira tão forte, não é grande, tão gigantesca quanto a Rússia, mas tão intensa quanto, a chinesa, tão intensa quanto a chinesa. Mas aí nós estamos pensando o seguinte: a Rússia tem bases na América Latina e construiu uma entrada militar, uma entrada estratégica no terreno dos Estados Unidos. A Rússia, pela primeira vez desde a Guerra Fria, ela passou de ser uma potência com influência regional, porque ela barbariza ali no setor, na Ucrânia, na Crimeia e tudo mais, e hoje ela está jogando as suas peças no tabuleiro latino-americano. Então, saber o seguinte: até que ponto Putin aceitaria fazer uma inflexão nessa conquista, não podia impedir influência geopolítica internacional. Leonardo, ficam muitas dúvidas, então, sobre qual seria o caminho para encontrar uma saída para essa situação. A gente vê uma pressão política internacional, por outro lado, há países aliados da Venezuela, aqui na América o México parece que ficou mais próximo, mas o Grupo de Lima quer a saída do Maduro, tem Rússia e China, como você falou, articulando também essa situação. Qual é a saída que o senhor enxerga para essa circunstância? Porque faz pressão política e cobra-se também a pressão popular por dentro, a pressão desses grupos internacionais. Será que dá para negociar com o Maduro alguma forma de anistia, alguma saída em que ele também não fosse tão prejudicado, mas que pudesse causar a paz, a democracia na Venezuela? Felipe, as negociações estão seguindo várias frentes, né? Ou seja, o presidente Juan Guaidó já, inclusive, sinalizou de uma forma até muito para alguns críticos, até permissiva demais. Ele já disse: olha, eu ofereço anistia, quem me dá de lado. Muitos desses generais venezuelanos são imputados, alguns respondem, estão sob sanção aqui nos Estados Unidos, são acusados de narcotráfico. Mas o Guaidó disse: olha, não, eu permito uma sanção, vocês podem continuar o PSUV aí, que é o partido deles lá, como partido legal, disputar eleições, seguir em frente. Já ofereceu essa possibilidade. Os Estados Unidos já, por meio do COSAN, que é o secretário do Conselho de Segurança, já anunciou: olha, estamos dispostos a derrubar as sanções aqui contra vocês. Já foi anunciado o perdão. E o regime ainda não deu esse passo atrás. Mas é possível. O Maduro vai tentar levar isso até o limite. É possível que ele consiga, é possível que tenha essa sanção. Mas, por outro lado, existe uma corrente que crê que somente uma intervenção militar, uma coalizão, né? uma intervenção militar que envolveria Estados Unidos, Colômbia, principalmente, esses dois parceiros, né? Talvez o Canadá tem sido sinalizado em algumas conversas, o próprio Brasil e outros países que têm criticado uma ação militar dura para tomar o controle da Venezuela e restabelecer a democracia. Essa é uma questão dolorosa, porque toda e qualquer guerra tem mortes e destruição, e sobretudo tratando da Venezuela, que há 20 anos passou por um processo desse de armamentismo e da população, inclusive, e aí são cenários, tá? Aqui, tratando de possibilidades, pode se levar desde uma guerra civil, um cenário mais drástico, mais duro, ou um governo estabelecido muito rapidamente, dentro de uma tomada de poder rápida, estilo guerra do Iraque I, que os Estados Unidos chegaram ali no Kuwait e resolveram rápido, mas a partir dali tem uma herança muito negativa, uma herança de guerra de baixa intensidade, em que grupos insurgentes vão cometer atentados, de guerrilhas localizadas em pontos do país, e essa restabilização da Venezuela pode tomar muito tempo, custar vidas e muito dinheiro. Então, ou seja, as chamadas forças de paz, que depois se instalariam ali, que, por exemplo, é a grande expertise do Brasil, como já passou por países na África e mais recentemente no Haiti,
teriam muito trabalho. E assim, teriam muito trabalho e também poderia ter muito custo de vidas humanas. Então, ou seja, a solução para a Venezuela, lamento dizer que eu não a vejo perto, eu não a vejo fácil e não a vejo clara, todavia, inclusive entre os atores envolvidos diretamente. Leonardo, uma última pergunta para a gente encerrar. O senhor falou da compra de armas pelo Hugo Chávez e o subtítulo do seu livro, me corrija por favor se estiver errado, o seu livro Hugo Chávez, O Espectro, é Como o presidente venezuelano alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global. Um subtítulo bastante forte. Eu queria que o senhor falasse, se eu pudesse resumir essa forma de alimentar o narcotráfico e de financiar o terrorismo. Como é que isso aconteceu? Obrigado pela oportunidade de explicar isso. No Hugo Chávez Espectro, eu trato, não é uma biografia do Chávez, eu não trato de como o Chávez se construiu como homem, se construiu como político. Às vezes as pessoas se confundem até o livro da pessoa. Eu trato do Chávez como um homem que foi, e o Espectro por isso, porque apesar dele ter morrido em 2013, ele ter feito de tudo que ele fez, segue presente. Então, o que é esse fantasma? Ele alimentou o narcotráfico de forma chave. Aprendeu com o Fidel Castro. Isso é narrado por mim no livro a partir de fontes primárias, que eu tive contato de pessoas do ciclo mais próximo do Chávez, contando como o Fidel Castro ensinou o Chávez a fazer narcotráfico, dizendo que o tráfico de drogas para fins políticos não é um crime, é uma arma de guerra. Então Chávez entrou no narcotráfico, transformou a Venezuela num estado narcotraficante para criar instabilidade na fronteira sul dos Estados Unidos, levar problemas aos Estados Unidos. E Chávez criou, sob o guarda-chuva de Chávez, surge o chamado Cartel dos Sóis. Ele transformou suas forças armadas em organização narcotraficante. Chávez, ao enviar cocaína para a América Central, ele fez uma explosão de violência tão brutal na América Central. O fortalecimento de todos os cartéis de drogas centro-americanos, e sobretudo mexicanos, está diretamente associado ao Chávez. Isso eu afirmava no meu livro, que terminei de escrever, que foi publicado no início do ano passado, e mês passado, quando o Chapo Guzmán foi julgado aqui em Nova York, o Chapo Guzmán falava, um dos meus grandes parceiros era eu, Hugo Chávez. Ou seja, eu fiquei muito feliz em saber que aquelas fontes haviam me passado, a minha análise havia sido confirmada. Chávez era o provedor de cocaína. Chávez enviava cocaína para a África. A desordem global é isso. Chávez enviava aviões. É um episódio brutal de um avião com 10 toneladas de cocaína que Chávez enviou ao Mali, grátis, presente para extremistas islâmicos do norte da África, no Mali. Esses 10 toneladas se transformaram em uma fortuna de bilhões. E esse dinheiro serviu para fomentar, e segundo análises de especialistas em terrorismo islâmico que atuam na Europa, está na origem de grande fortalecimento financeiro de uma organização que depois viria a se associar ao Estado Islâmico, que se chama Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Ou seja, essa organização se fortalece, ela cria, e toda a crise humanitária hoje do norte da África, desde do Mali até o Egito, mas sobretudo pensando na questão da Líbia, que tem tido toda essa onda de explosão de imigrantes pelo Mediterrâneo, ela tem lá atrás, de você pensar e buscar, tem as impressões digitais do Chávez, criando instabilidade na Europa. O terrorismo global, Chávez transformou a Venezuela num esconderijo de terrorismo. Ele criou uma linha aérea em conjunto com o Irã. Essa linha serviu durante muitos anos para trânsito de materiais proibidos de serem transitados em voos normais. Há suspeitas que ele tenha levado urânio, permitido a ida de urânio para o Irã. Essas linhas eram utilizadas comprovadamente por terroristas que saíam da Síria e do Irã e penetravam na América Latina. E recebiam, Felipe, o mais impressionante, eles recebiam cedulações. Eles tinham identidades construídas, desde a certidão de nascimento até o passaporte. Eu, pessoalmente, eu tenho registros, documentos traçados, desde o início ao fim, de 187 deles. Então, ou seja, ele construiu essas identidades, ele construiu esses nomes, e isso permitiu que essas pessoas hoje viajem pelo mundo como se venezuelanos fossem, né? E a minha descoberta disso foi de um caso que envolvia o Brasil.
um dos o maior atentado da história do nosso continente, um atentado terrorista ocorrido em 94, na Argentina, na Associação Mutual Israelita de Buenos Aires, a ANIA, a famosa ANIA, foi realizado por terroristas do Hezbollah, sob coordenação do Irã, e o arquiteto desse atentado, um clérigo iraniano chamado Moshe Abani, que procurado pela Interpol, tem uma ordem de captura há anos, nunca foi preso, sempre foi tratado como bem recluso no Irã. Em 2011, eu encontrei registros que Moshe Abani visitava o Brasil. No ano anterior, ele havia estado no Brasil usando passaporte venezuelano para visitar um irmão que vivia na Rua Keller, no centro de Curitiba. Então, esse foi o termômetro para mostrar como Chávez ajudava a cobertar essas redes. Ou seja, Chávez não era só um palhaço que falava aquelas besteiras que todo mundo via. Chávez era um homem extremamente perigoso, porque com sua enfermidade que ele tinha em relação ao poder, à ordem global, mas sobretudo a sua busca por relevância global e milhares e bilhões de dólares do petróleo que ele tinha na mão, ele se transformou em uma arma de desestabilização, de insurgência que foi desde a Terra do Fogo até os Estados Unidos e influenciando a África, a Europa. Ou seja, ele era um propagador do caos e ele acreditava que essa era a verdadeira revolução bolivariana. Ele me livra disso, isso não tem nada a ver com política, isso não tem nada a ver com o que ele chamava de socialismo do século XXI. O que ele fazia, efetivamente, era pegar o que havia de pior do socialismo, pior do comunismo, pior da insurgência e transformar em tudo no que ele se definiu como a Revolução Bolivariana. Maravilha, Leonardo Coutinho, tá aí um raio-x do regime chavista na Venezuela. Leonardo Coutinho, que é jornalista, autor do livro Hugo Chávez, O Espectro, como o presidente venezuelano alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global. Muito obrigado por toda a sua análise, pela sua participação aqui nesse sábado. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Marcelo Lorenzi.